E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao VideoQuest, aqui quem fala é o Kaneda, e no vídeo de hoje nós vamos falar do mangá mais adorado pelo Graveheart, que é o Shokugeki no Soma. Puta que merda, cara. Que merda. Bom, e antes de mais nada eu queria avisar que esse vídeo não vai ter spoiler, eu vou falar de todo o mangá, eu li ele em um mês, eu acho, eu li todos os 145 capítulos. Saiu agora 146. O mangá tem 15 volumes, ele sai na Shonen Jump. Teve o anime aí que foi muito comentado na temporada, duas temporadas para trás, né? Então eu vou falar do mangá, eu fiz uma maratona aí para falar disso. Então não se preocupe, eu vou tentar abordar o máximo das minhas impressões no mangá, mas eu não vou dar spoiler, então fica tranquilo, beleza? Então, vamos lá, Shokugeki no Soma, que é do autor Yuto Tsukuda, né? E foi ilustrado pelo Shun Saeki. Um traço muito bonito, eu gosto do traço do Shokugeki no Soma. Ele tem a consultoria do chefe Yuki... deixa eu pegar o sobrenome aqui. Yuki Morisaki, que é o chefe que faz a consultoria dos pratos e de toda a parte técnica da culinária, né? O mangá ele tem 15 volumes, como eu falei anteriormente, 145, 146 capítulos, né? Pra quem não sabe, o Shokugeki no Soma conta a história de Soma, que é o filho do Yukihira. Os dois têm um restaurante bem simples, né? Onde é um restaurante especializado em pratos do dia a dia, para comida rápida, uma refeição na hora do almoço, uma coisa simples, né? E o pai e o filho eles têm essa rivalidade para ver quem cozinha melhor, então toda hora eles ficam competindo entre si. E a história começa quando o pai, né, o Yukihira, ele precisa fazer um outro trabalho, viajar, ele fecha o restaurante e fala para o filho ir estudar na academia Totsuki, né? Que é Totsuki, é isso que fala? Totsuki, eu não sei se a pronúncia está correta, mas é isso. E essa é a academia top do mundo, onde tem os melhores chefes, melhores técnicas. Tem um sistema rígido, então para entrar lá é bem complicado. E o Soma ele vai para lá achando que é uma escola bem simplesinha e ele é pego de surpresa com uma qualidade acima do que ele viu do dia a dia, né? Porque ele sempre tinha a comparação do pai dele, né? Dos pratos do pai dele, e ele vê que lá na academia tem muito chefe bom, muita técnica interessante. Dentro dessa proposta, depois que ele entra na escola, o Soma ele vai pegando um pouco mais do funcionamento da escola, que ela tem esse sistema rígido que faz com que separe vários grupos de estudo, né? Por exemplo, tem o grupo de estudo da carne, tem o grupo de estudo da comida defumada e tal, da comida vegetariana. Então, os alunos têm os seus clubes e esses clubes ganham dinheiro, recursos da escola para investir em novas técnicas, em novos métodos de culinária em cima dessas técnicas, né? Um clube pode desafiar o outro para, por exemplo, tomar uma sala, porque a sala está num ponto estratégico e a pessoa quer usar aquela sala, então eles fazem o Shokugeki, que é a grande atração desse mangá, que é o desafio, né? O Shokugeki é um desafio que o chefe lança para o outro. Se a academia autorizar esse Shokugeki, eles acordam os termos, né? Se eu vencer, a sala é minha, se você vencer, você pega a sua recompensa que você quiser. Então eles fazem um termo ali, e aí tem o Shokugeki, que é o desafio, né? Então o mangá, ele tem a sua fórmula básica, né? Que é até atrativa, mas tem seus defeitos, tem suas qualidades, né? Então, em cima dessa ideia do Shokugeki, do desafio, o autor, o Yuto Tsukuda, ele faz uma fórmula de um desafio, né? Um conflito inicial entre dois personagens ou dois grupos. Eles se desafiam, né? Se degradeiam ali na culinária, e aí tem toda um modo de preparo. Primeiro tem o tema do prato, né? Então eles definem o tema, tem todo o desafio do tema que é explicado, tem o modo de preparo. Depois do modo de preparo eles vão efetivamente provar o prato e ver quem foi o melhor, e basicamente o mangá se resume a isso, a quase 100 capítulos, né? Não muda muito em 100 capítulos, depois aí a coisa vai para outro lugar. Mas essa proposta, né, do desafio é bem interessante, porque o autor ele torna a coisa um pouco mais shonen de porrada. Ele faz aquela ideia de eu tenho essas habilidades, o meu oponente tem outras habilidades, então eu vou desafiá-lo, vou pegar uma técnica nova para tentar surpreender os jurados e tal. Então é interessante ler isso. O problema dessa fórmula é que, para mim, tem muito diálogo expositivo. Eu acho que
fica cansativo, ainda mais que eu maratonei, né? Chega num ponto que, cara, você não quer ler uma página inteira de um monte de texto falando que tal tempero combina com outro, que aí ressaltou a acidez do prato, que aí o outro tempero deu mais equilíbrio e não sei o que e tal. Então o mangá, apesar de te dar o interesse de você querer ler o porquê do desafio do prato e querer saber como que ele foi feito, chega uma hora que cansa, porque além do chefe que preparou o prato explicar, o rival explica de novo alguma coisa diferente, os jurados continuam explicando, então chega um momento que está 3, 4 páginas de texto explicando como que o prato foi feito, e isso às vezes cansa. Mas o mangá, ele tem personagens muito interessantes. O Soma, ele é um personagem que chama atenção, ele tem essa chama viva do protagonista shonen, e ele sempre é alegre, ele sempre desafia, ele sempre está interessado em novas técnicas, então ele é um personagem que você torce por ele, né? Você fica interessado em ver como que ele vai passar pelos desafios, né? Tem alguns personagens que não são bem desenvolvidos, né? Tem muito personagem onde basicamente a maioria dos personagens eles se resumem à sua característica chave. Por exemplo, tem um cara especialista em... Obrigado, carro, por passar agora. Tem um especialista em comida defumada, tem a especialista em carne, que é uma menina lá gostosa pra caramba. Tem a Irina, que tem a habilidade, aí entra os superpoderes. Ela tem a habilidade da língua de Deus, onde ela sabe distinguir todos os temperos e tal. É interessante ver esses personagens com pequenas habilidades sendo mostradas no mangá. Mas o autor ele acaba explorando melhor poucos personagens. E no final do vídeo eu vou falar destaque de uns 5 personagens que eu separei, né? Mas antes de falar nisso, eu queria dizer que tem uma coisa que chamou muita atenção do Braveheart, que ele adora, que é a parte ecchi, né? Por que não, né? O mangá, ele meio que aborta essa estratégia. Lá no capítulo 30, 40, você já começa a ver a diminuição dessa exposição das personagens femininas, né? Tudo bem que desde o início o autor ele sempre mostrou os personagens masculinos e femininos, ambos ficando sem roupa quando provava o prato e sentia que aquele prato era muito bom, né? O autor sempre teve essa justificativa, e além do mais, os personagens masculinos são muito bem desenhados. A mulherada aí que quiser ver uns personagens masculinos, músculos bem feitos, até os magrinhos e tal, tá muito legal, tá muito bem desenhado mesmo, então até a mulherada vai gostar da parte ecchi, mas o autor é bem respeitoso nessa parte. Mas o mangá, ele começa a perceber, o autor começa a perceber que a grande atração do seu mangá não é a parte ecchi, sim a parte do desafio da culinária e as cartas na manga que os chefes têm para poder vencer o oponente. Então, com essa ideia em mente, o autor começa a brincar com a fórmula, sabe? Começa a dizer, tal chefe, ele é o cavaleiro branco da culinária, porque ele é o cara que se ausenta do prato, ele não põe a identidade dele no prato, e ele é o cara que só deixa o prato se destacar. Tem o outro que é tem o olfato divino, onde ele, pelo cheiro, ele sabe dizer o ponto certo da comida, sabe dizer qual tempero que é, então ele faz pratos maravilhosos. A Tadokoro, né, ela tem vários títulos, né, então o autor ele fica brincando e colocando títulos para os chefes, né, esse é o cara que tem essa habilidade, então esses títulos ficam bem legais e além disso, dessa parte de títulos, um exemplo que eu quero dar também é que o autor começa a brincar com a parte do Shokugeki e o desafio. Por exemplo, 2 chefes estão fazendo o prato e aí do nada vem cartas de Yu-Gi-Oh!, sabe? Não, aquele cozinheiro ele tá aplicando tais técnicas, ele tem muitas cartas na mão, aí vem o ataque dele, destruiu todas as minhas cartas e tal. E o autor brinca com isso, ele sabe que aquilo é uma brincadeira, uma zoeira, então ele faz homenagem a Jojo, por exemplo, onde mostra os avatares do Jojo atrás. Então é bem interessante ver essa homenagem que ele faz com outros mangás e também a brincadeira em cima da questão de tirar roupa. Por exemplo, em vários momentos o diretor da academia Totsuki, que é um velho fortão, ele tira a roupa quando ele acha que a comida está maravilhosa. Então ele tira a roupa, tal, ele fica sem camisa, escreve lá que a comida está ótima. E aí várias vezes todo mundo que está assistindo fala, por que ele tirou a blusa?
E aí até ele fala, ué, por que eu tô sem blusa e tal? Então isso é legal, essa brincadeira. Então a parte 8 do mangá, ela é descartada muito rápido. Lógico, o autor continua desenhando, o autor não, o ilustrador continua desenhando as mulheres muito bonitas, muito formosas e tal, inclusive os caras também, mas isso é deixado de lado, essa parte 8. Então, isso me agradou, porque quando o ecchi ele é agressivo ou ele é fora de propósito, isso torna a história boba, torna desinteressante. Quem lê Shokugeki no Soma não lê pelo ecchi. Então o ecchi foi, ao meu ver, uma oportunidade de chamar público. Depois o autor foi descartando aos poucos, tanto é que lá na frente eu cheguei num ponto, até tuitei isso, eu li 30 capítulos na sequência onde não tinha uma cena ecchi de Shokugeki no Soma. Então, essa parte ecchi realmente é um tabu que o anime acabou estragando o mangá, né? A ideia de que o mangá era. Dito isso, eu quero destacar alguns personagens, né? Falar um pouquinho mais deles e de como o autor trata isso. Porque, por exemplo, nós temos a Tadokoro, que ela é a menina frágil, que aparece desde o início no anime e no mangá, onde ela não tem muita segurança, ela é meiguinha, caladinha e tal. Ela acaba melhorando muito, ela evolui bastante, você acaba percebendo por que a personalidade dela é frágil, é desse jeito. Você começa a ver a motivação dela estar naquela academia, porque é uma academia que eu esqueci de falar, ela é bem rígida, então ela faz com que várias provas bem mirabolantes, e se os chefes não passam nessas provas, eles são expulsos imediatamente. Então é uma academia muito pesada, né, nesse nível, e dá até um tópico mais pra frente. Então, a Tadokoro tem o meu destaque porque eu acho que ela cresceu muito durante o mangá. Ela é uma personagem muito interessante e muito forte, né? Tanto é que lá na frente, no campeonato, ela tem uma participação muito interessante, né? Que quem leu vai saber do que eu estou falando, né? Tem o Hayama, que ele é o cara que tem um olfato, que eu até comentei rapidinho. Ele tem um olfato apurado, então ele sabe dizer qual é o ponto da carne. Então esse olfato do Hayama, torna ele um personagem forte na culinária. Só que o meu destaque para ele não vai por causa dessa habilidade, mas sim porque ele é um personagem que tem uma história muito interessante com a mestra dele, né? Que é uma personagem que eu não posso falar quem é, óbvio, e ele tem um relacionamento muito interessante com ela, né? Ele a respeita e quer cuidar dessa mestra, então ele, apesar de ter a oportunidade dele sair, de abrir um próprio restaurante, ele continua com ela porque ele acredita que ele tem que estar ao lado dela. Então é uma história bonita, né, do Hayama. Então, depois que eu vi a história, eu falei por cima, claro, mas depois que eu vi essa história do Hayama, é muito interessante, muito legal, e eu gosto de ver ele em cena. Outro que eu gosto de ver em cena é o Aldini, que é o italiano, né, um dos irmãos Aldini, que é o loirinho, né, que ele apareceu desde o início do mangá, e ele tem uma rivalidade muito grande com o Soma, e essa rivalidade foi construída bem de forma boba, né, no início, mas depois o autor continua martelando que eles têm uma rivalidade, ele continua dando a ideia de que o Aldini quer superar o Soma, e eu gosto de ver ele em cena. Ele é um cara dedicado, ele é um cara que tem a sua faca especial, com uma faca curva, assim, que usa com duas mãos, que é uma faca de família e tal. Então ele é um cara que ele tem os seus princípios e ele é muito forte nisso. Eu acho isso muito legal no Aldini, né? Tem mais dois personagens que eu gosto, que é o Ishinki, que ele é o veterano, da elite dos 10, né? Que ele vive pelado, ele faz os pratos de comida peladão, e ele é um cara que gosta da juventude. Ele sempre fala, essa juventude e tal, não sei o que, ele tem esse espírito. Ele tem a sua parte de comédia, ele sempre, quando ele aparece, é divertido, mas o Ishinki, ele tem uma participação muito grande no final, agora nessa última saga do Shokugeki no Soma, e é uma participação que até no capítulo 135, o personagem, aquele cara que faz prato defumado, ele levantou a bola e o autor falou, esquece, olha aqui essa piada, porque é uma coisa que vai ser importante lá na frente. Então o Ishinki, ele não é um personagem tão alegre, tão bonzinho assim. Então eu quero ver o Ishinki mais em cena. E a Irina, que é a menina principal, que desde o início do mangá, o autor quer vender a Irina como a anti-heroína, quer vender ela como um parzinho do Soma, mas ela é uma personagem, até a saga atual, ela era uma personagem muito desinteressante. Ela era uma personagem que só aparecia para
gerar um conflito bobo e sem sentido com o Soma, porque ela implicou que ele não devia cozinhar na academia, que isso é o primeiro capítulo, então posso falar. Então ela ficou muito desinteressante, muito jogada de lado, até a saga atual, onde tem essa, digamos, a nova era da Academia Totsuki, que é uma parte muito interessante que eu quero ver do mangá, né? Então, Shokugeki no Soma eu acho que é uma leitura muito válida, muito interessante para quem gosta de mangá de culinária, porque fala vários pontos interessantes dos pratos, né? O mangá aqui só tem o problema dessa leitura de muito diálogo expositivo, mas eu acho que é um mangá que quem gosta de culinária vale a pena dar uma olhada, é um mangá divertido, você se empolga. Eu li que nem um louco nesse mês aí, porque eu só leio no metrô, mas mesmo assim eu li que nem um louco, porque é um mangá que te empolga, que fica interessante e que você quer acompanhar sempre os novos desafios e como o Soma vai superá-los, né? Deixem sua opinião, o que vocês acham sobre Shokugeki no Soma. Dá para fazer mais vídeos sobre esse mangá, sobre pontos específicos, né? Lógico, mas eu acho que esse é um apanhado geral e serve para dar uma ideia para vocês. Então eu aguardo os comentários, se você gostou, dê like, compartilhe, aguardo a opinião de vocês, grande abraço, valeu!